Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez lembrando que este culto é em ação de graças por mais um ano de vida da nossa irmã Natália. Que o Senhor abençoe ricamente um novo tempo. Que seja um tempo de graça sobre graça, de paz, de realizações, de grandes transformações, e que o poder do Altíssimo desça sobre você, Natália, em nome de Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, e vamos ler daqui 2 versículos, 14 e 15. Segundo Crônicas 7, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus ouvidos e atentos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te pedir uma bênção especial para a tua serva Natália. Que os olhos de Natália vejam, que a tua glória desça sobre ela de um modo profuso e generoso, e que o teu nome através de Natália seja glorificado, Senhor. Que pedimos por esta palavra que será trazida, que os nossos olhos também sejam abertos, estejam abertos os nossos olhos e atentos os nossos ouvidos para aquilo que o Espírito há de falar aos nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu acho que o coronavírus deixou o povo em casa. Mas enfim, já que a gente falou do coronavírus, eu queria só reforçar com a igreja os cuidados com esse vírus que tem aparecido, que tem assombrado o mundo. Não deve nos fazer que esqueçamos de outros vírus, de outras enfermidades graves que têm assolado o nosso tempo. O sarampo está aí, fazendo vítimas. A dengue tem feito vítimas terríveis. Uma coisa terrível que tem acontecido com os focos de dengue. A sífilis tem ressuscitado e outras enfermidades que têm ressuscitado no nosso tempo. Então, pega uma carona no cuidado que você está tendo e tem que ter mesmo com esse vírus. E não negligenciemos o cuidado com as outras coisas em nome de Jesus. Cuidado sempre e vacina quando tiver. Meus amados, eu queria hoje trazer uma palavra de encorajamento à igreja. Que nós sejamos levados a clamar por um genuíno avivamento e reconheçamos que este avivamento só acontecerá a partir de uma busca efetiva da presença transbordante do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos desejar isso de todo o nosso coração. E eu não estou falando de pinotes, eu não estou falando de gritos, eu não estou falando de histeria coletiva. Não, eu estou falando de um transbordamento tal que nunca mais sejamos os mesmos. Os versículos que nós lemos no início fazem parte das palavras do Senhor trazidas a Salomão por ocasião da aliança firmada com ele na solenidade de inauguração do templo. Essas palavras de Deus têm endereço: é o povo da aliança, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos chamados por ele de raça eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí a gente faz uma pergunta que não pode deixar de ser feita neste momento: o que nos leva a pensar que o padrão de hoje ou do passado era mais rígido que o de hoje? Agora escuta o que Jesus diz. Ele disse: se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entraremos no reino dos céus. E nós temos trazido uma série de mensagens a respeito de santificação, a respeito de transformação profunda de vida. Nunca foi tão oportuno que os crentes sejam evangelizados, ou re-evangelizados, se a gente pode usar essa expressão. Nos dias de Salomão, o povo foi alertado a assumir a sua postura espiritual de povo eleito. Outro dia eu vi uma notícia de que o Brasil, daqui a poucos anos, terá uma população praticamente, na sua maioria, de evangélicos. Essa notícia não me animou. Deixa eu explicar. Porque quantidade não é qualidade. E as pessoas têm procurado muito as igrejas cristãs, principalmente as igrejas ditas cristãs de multidões, para resolver problemas financeiros. Nós precisamos e temos um problema sério a ser resolvido: a nossa interioridade. E nós precisamos ser transformados na essência. O nome escrito no rol da igreja visível não faz de mim, de você, um cristão regenerado. E nós precisamos a cada dia montar guarda nos nossos olhos, guarda nas nossas bocas, guarda nos nossos ouvidos, pedindo que o Senhor, Ele possa fazer a transformação que cada um de nós precisa. E não adianta você ser o fiscal da vida do outro. É preciso que você, junto com o Espírito Santo, faça uma dobradinha para cuidar da sua interioridade, daquilo que precisa ser mudado em você. E nos dias de Salomão, o Senhor chama a atenção para o perigo da idolatria, da apostasia e do declínio moral que rondava o Israel daqueles dias. Hoje as coisas não mudaram muito, ou melhor, pioraram e muito. Tudo o que nos ronda hoje é muito mais danoso do que o que rondava o Israel dos dias de Salomão. E o motivo é um só: deixamos de entronizar o Senhor no centro de nossas vidas. Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu tenho conversado com muitas pessoas, eu tenho ouvido muitas pessoas, e nunca foi tão oportuno que nós sejamos transformados na essência. A salvação tira o homem das trevas, do mundo, mas a santificação tira as trevas e o mundo de dentro do homem. Em todo o tempo o Senhor tem usado homens e mulheres para exortar seu povo quanto à necessidade de mudanças profundas. Não há brincadeira mais perigosa do que você dizer que é cristão. O cristão, ele precisa deixar as digitais de Cristo por onde ele passar. As marcas de Cristo precisam ser impressas aonde você passar. Onde a planta dos seus pés pisarem, tem que ser território santo. Isso a começar por dentro do seu lar, da sua vida pessoal, dos seus relacionamentos mais íntimos. Nós precisamos fazer a diferença nesse mundo árido.
Vidas têm sido destruídas pelas línguas ferinas dos que se dizem cristãos. A inveja amargurada, o rancor, a mágoa no coração tem ocupado um lugar de destaque na vida de outros. Relacionamentos têm sido destroçados por falta de respeito, perdão e obediência ao Senhor. Contudo, o Senhor é Deus de oportunidades e de pactos. Ele deseja que sejamos fiéis à nossa parte na aliança com Ele. As promessas de Deus estão condicionadas à obediência e não a votos ou sacrifícios de tolos, como muitos pensam. Você vai morrer de fazer sacrifício, você vai morrer de fazer voto de tolo, e as coisas vão permanecer do mesmo jeito, se não houver uma mudança profunda no seu interior e uma inclinação contínua à obediência ao Senhor. A obediência é a grande senha para nossas vitórias. A igreja do Senhor, eu tenho a impressão que ela está asmática, precisa de oxigênio no céu. E esta realidade da igreja, nos dias atuais, me faz tremer nas bases. A grande perseguição ao cristianismo já começou em vários lugares da terra e nos alcançará inevitavelmente. É certo que o Senhor está preparando a sua noiva e os anjos já se preparam para a grande ceifa. O trigo será recolhido ao celeiro do Senhor e o joio será atado em feixes e será lançado no fogo inextinguível, onde há choro e ranger de dentes. Onde queremos ser encontrados? No celeiro do Senhor ou no feixe de joio? Se o Senhor viesse hoje, aonde nós seríamos encontrados? E a triste constatação é que estamos todos necessitados de um oxigênio do céu que traga refrigério aos nossos corações sufocados. Contudo, para que este vento venha sobre nós, precisamos ansiar por ele, clamar por ele, deixar de ser religiosos de carteirinha, deixar de ser frequentadores de igreja, esquentadores de bancos, para que aqueles que estão lá fora possam dar um testemunho a nosso respeito. Que o seu marido, a sua esposa, que os seus funcionários, que a sua parentela, que os seus vizinhos possam dizer: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. Que o Senhor ele traga luz de entendimento celestial aos feridos no coração por causa de ressentimentos e mágoas, decepções e frustrações. Há muita falta de perdão no nosso meio. Aos que, por darem ouvidos a Satanás, acreditam em suas mentiras e destroem relacionamentos. Aos que vivem como a mulher de Ló, presos ao passado, sentindo ou sofrendo uma saudade incurável da velha vida. É um pé na igreja e um pé no mundo. As histórias e os cenários são muitos, mas a necessidade é uma só: a presença viva do Espírito nos transbordando. Não, eu insisto, não estou falando de emocionalismo histérico, mas de mudanças profundas interiores, que sejamos irreversivelmente impactados por Deus, mudando radicalmente as nossas vidas. A grande verdade é que o Senhor deseja liberar esse avivamento sobre nós, contudo tem faltado posicionamento de nossa parte, como povo eleito de Deus, como povo escolhido, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Os versículos lidos apontam algumas condições para um genuíno avivamento. Primeira, humilhação. Quebrantamento de espírito. Em 1 Pedro 5,6, o apóstolo diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte.
Quando nos distanciamos de Deus por causa das nossas rebeliões, o primeiro sintoma que aparece é a ausência de arrependimento, de confissão de pecados. Nosso coração se torna insensível à voz do Espírito, perdemos a capacidade de nos quebrantar em sua presença, e sempre que a humilhação se ausenta de nós, a soberba e a autoexaltação tomam o lugar. Isso é sério demais. Precisamos nos quebrantar diante de Deus, reconhecendo a nossa própria limitação, manifestar a tristeza pelo pecado e renovar o nosso compromisso de fazer a vontade do Pai sempre. Temos apagado o Espírito, temos entristecido o Espírito, temos deixado de andar no Espírito. E o que é que nós esperamos? Vitórias, elas não vêm. E o mais interessante é que os nossos olhos secaram. Passamos a acusar sempre os outros. Nós nunca temos culpa de nada. Nossos olhos secaram. Perdemos a capacidade de chorar pelos nossos próprios pecados. E quando choramos, o fazemos como vítimas das ofensas que achamos que fizeram contra nós. Será que existe alguma coisa da qual precisamos nos arrepender hoje? Que hoje possamos rasgar os nossos corações na presença de Deus. A segunda coisa que os versículos sugerem para que haja um avivamento é oração. Nossos lábios estão cerrados demais. Precisamos clamar ao Senhor de todo o nosso coração, e aí dessa vez nós chamamos o profeta Jeremias para dar sua opinião, e ele diz em Jeremias 33:3, ele diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Outro sintoma da doença chamada rebelião é a ausência da vontade de orar. Quando cessa a oração, cessa também a comunhão com o Pai. A oração do cristão é o grande combustível do relacionamento com o Senhor. Quando nos distanciamos de alguém, a primeira coisa a ser abalada é o diálogo. Oração é uma via de mão dupla. Falamos com o Senhor e esperamos que Ele fale conosco. É sempre assim. Mas os nossos lábios estão cerrados. Nossa oração precisa ser fervente e perseverante, até que o Senhor fenda os céus e nos socorra. Como aquela viúva de Lucas 18, que rodeava aquela tenda, gritando feito uma maluca: julga minha causa contra o meu adversário, até que o juiz a ouviu. Se o juiz iníquo, que não temia a Deus nem a homem nenhum, julgou a causa daquela viúva, o que fará o Pai Celestial com os seus filhos, que a Ele clamam de dia e de noite? Por falar nisso, reflitamos sobre a nossa vida pessoal de oração. Terceira coisa, para que haja um avivamento: busca sincera da presença do Senhor. Entender que só Ele tem poder para reverter as situações. Mais uma vez, recorrimos a Jeremias 29, 13 e 14, a primeira parte do versículo 14. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Como tem sido essa busca? Algo mecânico? Porque você quer algo em troca? Ou porque você tem clamado verdadeiramente, o seu coração anseia pela presença do Senhor, como aquela corça do Salmo 42, que ansiava pela corrente das águas? Nós esquecemos que Deus não se impressiona com as nossas exterioridades. Ele sonda mentes e vê corações. E aí a gente para pensar sobre isso. As nossas rebeliões têm nos afastado do Senhor. Deixamos de buscá-lo em verdade. Deixamos de fazer dele a nossa rocha, o nosso refúgio e fortaleza. Buscar o Senhor é ansiar por Ele noite e dia.
O grande problema é que temos recorrido a outros deuses, a saídas humanas, buscamos refúgio à sombra do Egito. Deus precisa ser levado a sério por aqueles que se dizem povo de Deus. Ele precisa ser priorizado em nossas vidas. Só os que o buscam em verdade são achados por Ele e têm a sua sorte transformada. É necessário alcançarmos pela fé aquele lugar privilegiado de assentados com Cristo nas regiões celestiais. A quem temos recorrido? Onde temos buscado refúgio para as nossas lutas e para as nossas angústias? E finalmente, a terceira ação necessária para que haja um avivamento legítimo é se converter dos maus caminhos, mudar a rota da vida. E aí recorremos a Ezequiel, capítulo 18, versículo 30, a segunda parte do versículo, ele diz: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Sério demais. O primeiro sintoma da rebelião é a ausência de humilhação, de reconhecimento de pecados. Mas os que se humilham diante do Senhor, reconhecendo seus pecados, também precisam abandoná-los, para que alcancem misericórdia da parte de Deus. A conversão é isso: mudança de rota, mudança de vida, de rumo, de natureza, de mente, de atitude. Nunca vi tanto cristão com a boca porca. Misericórdia de nós. Ser cristão aqui dentro é fácil demais, mas nós precisamos testificar daquilo que se operou em nós, lá dentro das nossas casas, dos nossos lares, no meio da nossa parentela, no meio do nosso trabalho, no nosso ambiente, entre os nossos amigos. É ali que precisamos dar o nosso testemunho. Aqui é fácil demais. É desejo de Deus trazer avivamento ao seu povo em todas as épocas, mas tanto no passado quanto nos dias atuais, o povo tem se tornado cínico, contumaz em seus pecados de estimação. Que voltemos ao Senhor de todo o nosso coração. E afinal, qual o resultado da observação dessas ordenanças? Cumpre-se a tríplice promessa de Deus para o avivamento da igreja no versículo 15 que nós lemos no início. Primeiro, Deus ouvirá o clamor angustiado do seu povo e desviará dele a sua ira e ouvirá a sua oração. Segundo lugar, Deus perdoará o seu povo, purificar-lo-á dos seus pecados e restaurará no meio dele o seu favor, a sua presença, a sua paz, a sua justiça, a sua verdade e o seu poder. E por último, Deus sarará o seu povo, sarará a sua respectiva terra, derramará novamente chuva para tirar a esterilidade do meio do povo e fazer que esse povo se torne próspero e frutífero. Isto é avivamento de fato, em nome de Jesus. Vamos orar. Feche os seus olhos e que o Senhor possa falar ao nosso coração no dia de hoje de um modo especial. Pai querido e amado, visita os nossos corações. Vem, Santo Espírito de Deus, com toda a liberdade, entra no nosso coração e faz as mudanças que nós precisamos, Senhor. Cada um de nós. Que cada um de nós possa fazer essa oração hoje, que cada um de nós possa se colocar à mercê do Espírito Santo, para que mudanças profundas aconteçam e o teu nome em tudo seja glorificado. Que esta semana seja uma semana vitoriosa, que o Senhor visite os lares, que o Senhor visite as famílias, que o Senhor visite os enfermos, que o Senhor passe um cinturão de fogo ao redor do seu povo com relação a esses vírus que andam campeando por aí, e que o teu nome em todas as coisas, Senhor, seja poderosamente glorificado em nome de Jesus. Amém.